Fala camaradas, meu nome é Gabriel Barros, eu sou advogado e hoje eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês sobre a necessidade e a necessária urgência da revogação da reforma trabalhista. Então, aproveitando que é ano eleitoral, o tema vai ser colocado em xeque, vai ser colocado em debate. É importante tanto a advocacia como a própria sociedade discutir esse tema que é tão caro a todos nós e não é algo restrito à advocacia. Então eu vou trazer aqui alguns pontos que eu reputo como importantes e extremamente prejudiciais à classe trabalhadora, aos trabalhadores, e que onerou por demais essa classe, certo? Então vamos debater aqui, vamos conversar, dialogar um pouco sobre essa necessidade. Por que então é tão importante revogar a reforma trabalhista? Então vamos lá, começando aqui. A reforma trabalhista, instituída em 2017 pelo governo Michel Temer, que veio através da Lei 13.467, de 2017, ela instituiu, por meio de mudanças na legislação trabalhista, alguns pontos a fim, supostamente, de modernizar a nossa legislação, né? Era aquele tema que a mídia colocava muito assim para cima da gente e alguns setores da advocacia, digamos assim, engoliram essa forma como ela foi colocada para nós e, na verdade, foi colocada assim de forma extremamente prejudicial. A última análise foi isso, mas que tinha esse como tema, né, central e como ponto de legitimidade até modernizar a legislação. Então, a reforma trabalhista, na verdade, fazendo a introdução aqui, ela surge face uma onda neoliberal, porque para entender sobre o direito também, a gente tem que entender um pouquinho sobre a dinâmica da sociedade. E se a dinâmica da sociedade ela caminha para um determinado lado, as leis também vão caminhar nesse sentido. Então, a crise do capital, acentuada lá em 2008, mas que começou um pouco mais forte aqui no Brasil, sobretudo em 2013, lá com aqueles protestos de junho e tudo mais, que foi cada vez mais acirrando os ânimos políticos internos, foi colocado para a gente, então, uma grande questão sobretudo sobre o ponto de vista de mudanças estruturais, uma onda neoliberal muito forte de privatização de direitos. Então não é só questão de leis trabalhistas, mas privatização dos direitos, portanto mais concentração de riqueza na mão de alguns poucos e que sempre com esse discurso de que precisamos modernizar a legislação ultrapassada e tudo mais. Só que a gente não pode modernizar nesse sentido para piorar ainda mais a situação do trabalhador. Então, junto com isso, veio então, o que alguns na literatura chamam aí de uberização do trabalho, que é o quê? Essa crescente dos trabalhos assim, que representa muito bem essa uberização, que são os trabalhos mediante aplicativos, né? Então, a empresa Uber talvez seja mais famosa aí desse ramo, mas que outras tantas seguiram nessa mesma direção e no caminho de prejudicar e precarizar o trabalho, mas sempre com essa toada de que estávamos, na verdade, modernizando a legislação, flexibilizando direitos para que, face à crise do capital, a gente pudesse voltar a ter investimentos mais maciços, de forma um pouco mais forte, que a economia pudesse voltar a crescer. Na verdade, como se essa crise econômica não tivesse relação direta com essas questões de privatizações, acumulação de riquezas e acumulação de mercadorias, sobretudo, e que quando estoura, sempre sobra, na verdade, para a classe trabalhadora, para os empregados, para aqueles que estão na base social. Junto com isso, surge então aquilo que alguns vão chamar, na verdade, de mito, né, do empreendedor. Então, é colocado para nós a questão de que agora você pode ser empresário de si mesmo, que você é seu próprio patrão, portanto você é autônomo, você trabalha a hora que você quiser,
mas obviamente que não é colocado para a gente que isso é uma precarização ao extremo do trabalho, porque você tem que trabalhar praticamente o tempo todo, de forma incerta, imprevisível, você não tem o mínimo de plausibilidade, de continuidade, de vínculo empregatício para que seus direitos sejam assegurados de forma clara e objetiva. Então, a classe trabalhadora foi cada vez mais sendo explorada sob a batuta de que estávamos a fim de modernizar essa legislação. Então, os números já apontam, então isso não é opinião minha, eu vou deixar aqui, vou ver se consigo deixar aqui algumas matérias, alguns números, tem números aí do TST, do próprio governo, até na época já de Temer, depois do governo federal, que o sucedeu, melhor dizendo. Enfim, então os números dizem o seguinte, que a reforma ela reduziu renda, não gerou emprego, como era prometido, porque também a narrativa ia muito para esse lado de que seria gerados milhões de empregos, longe disso, e até aqueles supostos empregos que foram gerados não são nem empregos, porque são trabalhos informais, portanto não tem o vínculo empregatício, precarizou o trabalho, então como eu disse, aumentou a informalidade, criou-se o mito aí tanto do empreendedorismo como da questão de geração de milhões de empregos, não foi isso que houve, instituiu algo extremamente prejudicial ao trabalhador, quer dizer, prejudicante, que foi trazer na legislação, de forma expressa, a sobreposição do legislado, aliás, do negociado sobre o legislado, ou seja, dando uma força ainda maior para o empregador, porque, como eu disse, essa onda neoliberal veio para fortalecer, sobretudo, os empresários grandes, né? Aquele médio e pequeno, ele foi se enfraquecendo cada vez mais. Então, o empresário grande, ele ficou com um poder muito grande de negociação, e essa negociação, ela prevalece sobre o que diz a legislação. Claro que a legislação coloca alguns pontos ali, a fim de não deixar, digamos, bagunçado, ou de forma aleatória, ou de forma também a prejudicar demais o trabalhador, mas que são limitadores muito vagos e, inclusive, muito poucos também, né? Que realmente não fazem uma mudança, ou que não fazem questão de dar um protagonismo que o trabalhador merece, e merece porque é a parte vulnerável dessa relação. Então, a legislação trabalhista, através da reforma trabalhista, ela acentuou ainda mais a distância que existe entre empregador e empregado, enfraquecendo também os sindicatos, porque a gente pode até discutir a legitimidade, a legalidade, a constitucionalidade ou não do imposto sindical, mas junto a isso não foi trazido nenhuma relação, nenhuma questão que mudasse ou que pudesse substituir de forma plausível e a fim de não enfraquecer ainda mais os sindicatos. Então, junto com o negociado sobre o legislado, enfraquecimento dos sindicatos, precarização do trabalho, informalidade cada vez maior, ou seja, foi realmente algo extremamente destruidor para a sociedade brasileira e para a economia como um todo, né? Porque realmente não gerou empregos, precarizou essa série de situações que eu trouxe aqui, que foram extremamente, mas extremamente mesmo prejudiciais ao trabalhador brasileiro. A gente viu na pandemia isso ficando cada vez mais grave, porque o governo atual, né, de viés liberal fascista, até trouxe essa questão e acertou também junto com a reforma da Previdência, porque essa onda neoliberal não é à toa, né? Ela surge para trazer a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, fala da reforma tributária também, que onera ainda mais o trabalhador. Então são questões levantadas e que precisam ser debatidas de forma clara, de forma a fazer com que o trabalhador, a trabalhadora, sejam envolvidos nesse debate, porque também a reforma trabalhista ela foi colocada a toque de caixa, sem um debate maior, até porque era um governo plantonista e quis impor todas as condições
liberais ao trabalhador e de forma realmente rápida, sem debate, sem aprofundamento de questões sensíveis a todos nós. Então, ainda mais, junto com tudo isso, digamos assim, que veio uma certa mentalidade de amedrontar o trabalhador naquela relação também judicial, né? Ou seja, na hora de entrar com a ação judicial, o trabalhador ficou extremamente prejudicado porque o Instituto do Direito Civil, né, foi colocado no direito do trabalho que o trabalhador e a trabalhadora, quando perde a ação, mesmo que não esteja de má fé, não tenha sido fraude, tem que pagar a outra parte. Então deve honorários aí a parte vencedora. Então os números, também tem números do TST que dizem que as ações trabalhistas caíram, mas não porque houve um aprimoramento, uma melhora na justiça do trabalho. Antes o contrário, né? Na verdade houve as irregularidades e ilegalidades foram mantidas, continuaram e foram até acentuadas, foram até aprofundadas e, digamos, ocorrendo até com mais frequência e em âmbitos até dos mais diferentes, né? Porque, ou seja, empresas de fora, comércio de aplicativos que vieram para cá e que a gente não tem um rápido traquejo entre o patrão e o empregado, né? Porque são empresas que deixam ali onde outras pessoas tomarem conta e tal, multinacionais aí nesse sentido, e que precarizou demais a classe trabalhadora. Então, pessoal, quer dizer, o número de ações, o número de processos trabalhistas caiu, mas a coisa não melhorou, a justiça trabalhista não melhorou. Houve também uma queda na arrecadação, inclusive, da contribuição previdenciária, por conta dessa precariedade, da informalidade. E aqui eu vou tecer alguns comentários sobre o trabalho intermitente, que é uma aberração jurídica, é algo que está sendo debatido, vai se debater um pouco mais lá no STF, né, que tem um julgamento lá suspenso, mas teve um voto extremamente interessante, importante, do ministro Luiz Edson Fachin, né? Que ele entendeu que esse tipo de trabalho fere o princípio da dignidade da pessoa humana por tornar imprevisível a prestação de serviços e, consequentemente, a remuneração do trabalhador, gerando inseguranças e situação de constante precariedade. Então, veja bem essas palavras, né? Implicando desta forma em violação aos princípios constitucionais. Então, veja que são questões sensíveis aos princípios constitucionais, ou seja, algo que está ali para resguardar nossos direitos. O trabalho intermitente é um trabalho extremamente aleatório, que realmente coloca ainda mais pressão no trabalhador, que tem que fazer diversos bicos, porque, grosso modo é isso, ele tem que fazer bicos para que possa complementar a sua renda. Então, sua renda fica totalmente imprevisível, não consegue contribuir, eu tenho sua contribuição quase que negligenciada, ou seja, pelo INSS, porque, enfim, é imprevisível, então não tem como dar uma continuidade, né? E a questão da ultratividade da norma coletiva, né, que era uma questão colocada que já tinha entendimento formado, né, ou seja, aquela questão de, na negociação, os direitos conquistados por meio de negociação coletiva com os sindicatos ficavam garantidos mesmo com o término da vigência da norma. E a reforma trabalhista colocou expressamente lá no artigo 614, parágrafo 3º da CLT, vedando a ultratividade da norma coletiva. Então veja como são diversos pontos que dialogam entre si, né? Ou seja, a onda neoliberal, privatização de direitos, precariedade
do trabalho, aumento da informalidade, redução de renda, redução de emprego, enfim, são questões que foram levantadas de forma a prejudicar demais e onerar muito o trabalhador, né, que ficou numa situação realmente de imprevisibilidade constante. E para terminar sobre essa questão, a gente vê, né, nesse momento aqui que eu estou gravando o vídeo, foi recente, a decisão lá da Espanha de revogar a reforma trabalhista. Foi tanto que o ex-presidente Lula colocou isso em debate, né? Ou seja, da necessidade de revogar a reforma trabalhista. Porque quem acompanhava já de forma um pouco mais pormenorizada o debate já da época, percebia que era tudo mentira e que era fruto dessa onda neoliberal. Crise do capital, se acentua as privatizações, a necessidade de enxugar ainda mais o Estado, apesar do Estado ser extremamente necessário para auxiliar os entes privados, ou seja, aqueles, e principalmente aqueles grandes empresários e conglomerados que se sentiram onerados pela crise. Então essa onda neoliberal trouxe, contudo, essa uberização e que, em última análise, onerou, prejudicou e acentuou ainda mais o trabalhador e a trabalhadora brasileiro e brasileira aqui nessa situação, né? Porque a gente vê que a situação de crise foi global, né? Quando eu falo crise do capital, é uma crise realmente global, mas que em países em subdesenvolvimento ou de dependência de países capitalistas desenvolvidos, a gente aqui na América Latina sofre ainda mais com esse tipo de situação. Então, pessoal, o debate está aí, aqui foi uma conversa, eu acho que muitos pontos que poderiam ser colocados para debater aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puderem, comentem, curtam, compartilhem. Se você é trabalhador, se você é trabalhadora, eu acho que é muito interessante que o vídeo seja visto com muita atenção, que esses pontos que eu coloquei sejam analisados. Vou deixar os números aqui, mas é sempre bom lembrar que é muito importante, é urgente que essa reforma seja debatida e, sobretudo, revogada, que é isso que ela tem que ser, revogada, e que a gente possa ampliar direitos e não conseguir ampliar e assegurar esses direitos, e não cortar direitos, privatizar direitos na mão daqueles que acumulam cada vez mais as mercadorias e riquezas daqueles que trabalham e que constroem esse país, né? Então vamos debater, vamos colocar isso em pauta, porque é muito importante, não só para a advocacia, mas para toda a sociedade, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado, estamos juntos, estamos na luta, valeu!